Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Coreia, hoje, dia 14 de outubro de 2024, 9 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro, 21 horas, 9 horas da noite, lá em Seul, no momento que eu gravo esse vídeo, e houve um grande aumento das tensões aqui entre as Coreias, né? A Coreia do Norte colocou um monte de obuses, um monte de preparação aqui, está ameaçando especificamente essa ilha aqui de Yeonpyeong, que é uma ilha da Coreia do Sul. O que está acontecendo aqui? Vamos entender esse assunto, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por sósia do Kim Jong-un, Onda 29 do campo de energia do Marçal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, a Coreia do Sul decidiu colocar um monte de artilharia na região da zona demilitarizada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Para quem não sabe, a Guerra da Coreia nunca acabou, tá? Foi uma guerra que começou na década de 1950, houve um cessar-fogo, né? Ou seja, a gente está num cessar-fogo, mas não houve uma declaração final da guerra, do fim dessa guerra. Então, em tese, os dois países ainda estão em guerra, né? A guerra começou justamente na época da Guerra Fria, com a China comunista e a Rússia comunista querendo tornar a Coreia também comunista, e os Estados Unidos apoiando o Japão, querendo que a Coreia continuasse capitalista, né? Ou pelo menos livre, com alguma liberdade. E a guerra chegou, a Coreia do Norte chegou a avançar quase toda a região aqui, só a região de Busan chegou a ficar controlada pelas tropas leais ao capitalismo, leais ao Ocidente. Depois os Estados Unidos ajudaram, a coisa voltou, chegou a tomar quase tudo, no final das contas equilibrou-se mais ou menos aqui nesse paralelo, nessa região chamada zona demilitarizada. E tem ficado assim desde então, tá? Desde então não teve mais nenhuma agressão séria entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul é muito mais desenvolvida tecnologicamente e economicamente, é uma diferença gritante, não preciso nem explicar isso para vocês, é aquele caso clássico da experiência sociológica, né? Uma experiência que ninguém poderia fazer por ética, mas que acabou acontecendo na história, de você pegar um país com a mesma língua, com a mesma cultura, o mesmo tipo de gente, divide ao meio, metade comunista, metade capitalista, e volta para ver depois de 50 anos como é que tá a parte comunista na miséria completa, só os líderes muito ricos, os líderes, comunismo funciona, meu amigo, comunismo funciona muito bem para os líderes comunistas funciona que é uma maravilha, né? Socialismo é uma maravilha para o dirigente, para o presidente, para a equipe que é ali amiga do presidente. Para o povo como um todo é uma miséria completa, né? E a Coreia do Sul, que continuou com uma economia de livre mercado, acabou tendo um desenvolvimento muito mais forte, tem uma economia muito dinâmica, é um dos tigres asiáticos aí com um crescimento enorme, né? Pois bem, então essa história não tem briga direta, mas tem um monte de briguinhas, né, de ataques e coisa e tal, particularmente nessas ilhas aqui, ó, porque, repara, ficou essa definição aqui no continente, né? Mas é lógico, nessa situação aqui você tem uma série de ilhas aqui entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Essas ilhas todas aqui são da Coreia do Sul, tá? Ao contrário, essas outras menores aqui são da Coreia do Norte, mas essas daqui são da Coreia do Sul. Você pode ver que tem serviço de balsa que sai aqui da região de Seul, aqui perto de Seul, e abastece essas ilhas aqui, né? Enfim, a situação está mais ou menos estabelecida aqui. Só que agora, de ontem para hoje, do nada, a Coreia do Norte colocou um monte de unidades de artilharia na zona demilitarizada. A zona demilitarizada é uma zona que tem aqui justamente na fronteira, né, em que, por esse acordo de cessar-fogo que houve desde o fim da Guerra da Coreia, a guerra não acabou nunca, né, assinaram o cessar-fogo desde aquela época. Existe uma zona aqui que é chamada de demilitarizada, que nenhum dos dois países pode colocar equipamentos militares lá. Então, entenda, o que a Coreia do Norte está fazendo é uma violação do acordo de cessar-fogo com a Coreia do Sul ao colocar obuses ali na região, né? Então, aqui ela colocou várias artilharias e para se preparar para tirar, segundo estão dizendo algumas pessoas, aqui é a zona demilitarizada, né?
aqui a ilha que também está sendo ameaçada por eles e coisa e tal. Ele está colocando colocando tropas, bem como explosivos, indicando que está se preparando para detonar 2 linhas de trem entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então, isso que eu acho que é a coisa, tá? No final das contas, é só mais uma bravata lá do gordinho lá da Coreia do Norte. Ou seja, o que acontece, né? Durante o tempo, houve várias iniciativas de reintegração das Coreias. Houve uma época que eles estavam conversando, que tinham emissários da Coreia do Sul na Coreia do Norte, vice-versa, né? Conversaram sobre isso. Só que, na verdade, esse tipo de integração é impossível. Por quê? Porque a Coreia do Norte não tem nada a oferecer. Esse tipo de integração significaria, no final das contas, o governo da Coreia do Norte desaparecer e os sul-coreanos todos dominarem toda a Coreia, porque simplesmente a economia, né, a tecnologia é muito maior, né? Então, a Coreia do Norte, desde que o gordinho lá, o Kim Jong-un, já há algum tempo, ele tem feito essas bravatas para dizer que não quero nada com a Coreia do Sul, não sei o que lá. Então, ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele vai explodir 2 linhas de trem que tem entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Essas linhas não são usadas, tá? Elas estão ali justamente na época que tinha um acordo de paz, que o pessoal estava falando de integração e coisa e tal, então tem as linhas de ferro ali, mas ninguém vai usar essas linhas de ferro. Então ele está querendo explodir para dizer que, olha, tá vendo? Não vai ter nada, não quero nenhuma integração com o Sul e coisa e tal. Enfim, uma bravata. Aí você pode pensar, mas por que o cara está fazendo uma bravata nesse momento, né? E a resposta é essa, né? Aqui, ó, tá a China fazendo um exercício lá em Taiwan, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Tá esse negócio aqui nas Coreias, uma briga nas Coreias e coisa e tal. E quem é que está por trás disso tudo? É lógico, é a Rússia, né? A Rússia sabe que a economia deles está desabando, que eles não vão conseguir manter a guerra da Ucrânia por muito tempo e está desesperadamente querendo que o Ocidente force a Ucrânia a encerrar essa guerra em condições favoráveis para a Rússia, né? A Rússia achou que ia dominar a Ucrânia rapidamente, não conseguiu. Uma guerra, à medida que ela começa a se tornar uma guerra longa, ela vira uma guerra que não importa muito tática militar, capacidade militar, o que importa é se você consegue resistir, se você consegue sobreviver, é a economia que passa a fazer a diferença, e cada vez mais a Ucrânia, com a ajuda do Ocidente, começa a ficar numa posição mais privilegiada em relação à Rússia. A Rússia não consegue mais manter essa guerra por muito tempo. Eu tinha chutado que era até o final desse ano. Os analistas ucranianos acham que até o final do ano que vem seria o limite que a Rússia conseguiria manter essa guerra com a economia deles, né? Vamos ver o que está acontecendo, mas o que eu estou vendo aqui é que o Putin está encurralado, ele não tem saída, né? Então ele está procurando motivos para forçar um acordo. E que motivo melhor seria do que falar, olha só, pode acontecer uma terceira guerra mundial. A lorota de ameaça nuclear do Putin já não funciona mais. Há muito tempo que ele fala, não, porque eu vou lançar bomba, olha, se cruzar essa linha vermelha eu vou lançar bomba. Mas desde que a Ucrânia invadiu Kursk, né, tomou parte do território russo, já está mais do que claro que ele não vai usar bomba. Ele sabe que não vai usar bomba, todo mundo sabe que ele nunca usaria bomba. Então o que ele está tentando aqui é uma outra maneira, uma outra pressão, tá vendo? Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, se não aceitarem, não forçarem a Ucrânia a assinar um acordo de parar a guerra e coisa e tal, né? E isso não vai acontecer, não vai ter acordo desse tipo, né? Mas é a ameaça que eles estão fazendo. Então usando para isso a Coreia do Norte, que já é aliada russa. A China não é propriamente uma aliada russa, mas ela ainda tem algum interesse nessa história. Então é o que está acontecendo, né? A China fez essa escala. É lógico, tem também a questão lá em Israel e com o Irã, só que a questão de Israel e com o Irã, da mesma forma, está chegando num ponto que o Irã não consegue mais se segurar, né? O Hezbollah já está totalmente destruído, né? O Irã também não vai aguentar muita coisa. Então, ou seja, a Rússia está vendo que o eixo do mal está perdendo, ameaça só escalar isso daí. Como que eles conseguem aumentar essa guerra? Ameaçando Taiwan e a Coreia, né? Então, de novo, eu não acredito que isso aqui seja nada sério. Vai ser mais alguma brincadeira da Coreia do Norte, estão botando tropas, botando obuses aqui, mas eu acho muito pouco provável que eles de fato comprem uma guerra com a Coreia do Sul. Vão explodir a linha de trem, aí vão dizer que não, isso é uma prova de que a gente não quer nada com o Sul, e não sei o que lá, e coisa e tal, e pronto, e vai ficar por isso mesmo. Não acredito que tenha nada além disso, mas vamos ficar vendo, né, porque vai saber, né, o cara lá é meio maluco, né, para maluco fazer maluquice pouco custa, né.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.